Agora, boa noite, tudo bem? Boa noite, Tatiana, tudo bem? Tudo bem, e você, Clayton? Como é que está? Quanto tempo? Tudo bem, prazer em poder revê-la depois de tantos anos, até dos trabalhos que realizamos em parceria aqui na cidade Caçador. Fico muito feliz em ser seu convidado nesse trabalho de hoje. Nossa, eu que estou muito feliz, né, Clayton, em você ter aceitado esse convite aí, depois de tantos anos, né, quase 16 anos, 17 por aí, e a gente está tendo a oportunidade novamente de conversar, né? Uma coisa assim que quando a gente tem amigos, a gente tem tudo, como dizem, né? Então, começando a live aí, né, para quem ainda não me conhece e não conhece também o professor Clyde, eu sou Tatiana, sou policial civil aqui em Barra Velha, atuo já há praticamente 18 anos na instituição da Polícia Civil, e entre os crimes que a gente atende está o abuso sexual infantil. O assunto me resolvi trazer à tona também por causa da questão da minha pós-graduação, que é em investigação criminal e psicologia forense. E é um assunto que tem crescido muito hoje, a questão do abuso sexual infantil. E eu gostaria que o Clayton se apresentasse com todas as honras, né, com todos os méritos aí, e é nossa, é especialista nessa área e é uma honra poder conversar com você sobre esse assunto. Tatiana, eu fiquei muito feliz pelo seu contato, pelo convite que você me fez para participar em parceria contigo nesta live sobre abuso sexual infantil. Eu trabalho como psicólogo, sou professor também e vivo discutindo temas de relevância social, onde a comunidade possa, de alguma forma, poder refletir e amenizar esses problemas que ocorrem na sociedade. E por que falar do abuso sexual infantil, Tatiana? Falar dele hoje é fundamental, até pelo fato de que você sabe que ontem foi 24 de setembro, né? Em Santa Catarina, nós comemoramos o Dia Estadual pelo Fim da Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Então, eu participo com o maior carinho contigo, até porque tenho interesse no tema, sou militante da causa há muitos anos e é um prazer poder discutir contigo esse tema de tamanha relevância, Tatiana. Com certeza. E além dele ser um tema que, no caso, ontem foi comemorado aqui comemorado, entre aspas, né, o Dia da Conscientização, né? Mas é um tema que a gente, por mais que você fale, é um tema que vem crescendo, crescendo, crescendo. É um crime que cresce constantemente. Por mais que a gente fale, ele continua ocorrendo. E hoje não é só aquele abuso dentro de casa, dentro ou de terceiros, estranhos, parentes. Hoje nós temos agora a internet, né, que tem facilitado os abusos sexuais infantis aí, tanto com contatos por conversas de Messenger, WhatsApp, estranhos que adicionam, se passam por outros adolescentes, tanto quanto a questão da pedofilia, né? A captura de imagens, a distribuição, essa rede da Dark Web vem crescendo e vem causando uma montoeira de problemas, né, Clay? Na verdade, Tatiana, para aqueles que de alguma forma utilizam as redes sociais para o crime, com certeza as redes sociais intensificaram ainda mais e possibilitaram ainda mais o acesso de pessoas de má fé e de alguma forma manipulando, incentivando e de certa forma realizando esses contatos que às vezes se tornam posteriormente presenciais, ou seja, o pedófilo, o abusador circunstancial procura a criança na rede, procura o adolescente, pratica o assédio nas redes sociais e outras vezes ele acaba tendo acesso físico a essa vítima também.
E o tema é importante porque crianças e adolescentes não têm ainda desenvolvimento emocional, desenvolvimento físico, Tatiana, para dar conta de qualquer tipo de atividade sexual. Atividade sexual é para pessoas adultas, atividade sexual é para quem já se desenvolveu enquanto ser humano, tem consciência do seu corpo, da sua própria orientação sexual e, obviamente, pode fazer escolhas. Então, sempre uma vítima de abuso sexual, seja inclusive pelas redes sociais, que tem se intensificado muito, é sempre alguém que não tem recursos suficientes para se defender. Então, esse é um problema gravíssimo, crônico na nossa sociedade, Tatiana. E com o advento das redes sociais, com certeza, se intensificou ainda mais. Sim, com certeza isso é uma coisa assim, que tem crescido muito, né? E conforme você falou ali, né, Clayton, a questão da maturidade do corpo, da maturidade mental, né, desses jovens, dessas crianças e desses adolescentes, uma coisa que, como, digamos assim, como policial, eu tenho sentido muito quando a gente faz esse tipo de atendimento, a criança, principalmente quando é criança, quanto mais jovem for, ela se sente responsabilizada por aquilo, né? Ela traz uma carga de responsabilidade muito grande, ela se sente culpada. Até porque, na grande parte dos relatos, quando a gente vai ouvir uma criança que foi abusada sexualmente, ela coloca que o agressor fez ameaças, né? Não conte, não fale, você não pode contar para sua mãe, você não pode contar para ninguém, porque senão eu vou matar todo mundo. E é geralmente nesse sentido que as ameaças vêm, né? E a criança acaba ficando constrangida, não quer falar, primeiro porque ela acha que ela provocou aquilo, e segundo porque ela acha que ela é responsável pela segurança da sua própria família, né? Por causa desse tipo de ameaça. Olha, Tatiana, isso que você verbaliza é importante, porque em todos os casos que eu já acompanhei como profissional, fui conselheiro tutelar muitos anos aqui na cidade também, inclusive quando você trabalhava aqui na delegacia de polícia, e essas vivências práticas minhas e suas, você como policial civil também, mostram o quão é grave o abuso sexual, porque o agressor utiliza de artifícios justamente justificar, entre aspas, o abuso, sugerindo que a vítima, de alguma forma, procurou, de alguma forma, o assediou, de alguma forma também é corresponsável pela violência. E isso é, obviamente, um artifício criminoso, nunca a vítima é conivente com a situação, a vítima, por mais que ela tente, ela não tem recursos, e crianças em tenra idade, por exemplo, têm menos recursos ainda para se defender. E toda vez que uma criança relata uma situação de abuso, a sua família também acaba, de alguma forma, tornando-se alvo de muitos problemas. Então, o medo, a vergonha, a insegurança, o medo do futuro, o medo de ficar sozinho e o medo de que essas ameaças que o agressor faz se concretizem, geralmente faz a vítima calar. Ou, por vezes, você já sabe, voltar atrás naquilo que havia dito, na denúncia que havia feito, na verbalização que havia feito, a criança e a vítima acabam voltando e acabam retirando ou tentando dizer que aquilo não era verdade. Porque o medo e a vergonha são dois sintomas dois sentimentos que acompanham todas as vítimas, Tatiana. É muito difícil você descobrir, enquanto criança, o que é amor e o que é violência. Então, as crianças não sabem e não compreendem até que ponto é uma relação normal que o pai, que o avô, que o tio... Porque você sabe que muitos abusadores, uma grande parcela deles, estão dentro das próprias casas. São os pais, os padrastos, os tios. A mãe também acaba sendo conivente, mãe instigadora, mãe que permite também, acaba, de certa forma, tomando um papel, muitas vezes, importante na efetivação da violência. E a família acaba, muitas vezes,
sofrendo, e há uma formação de um clã familiar, onde o abuso fica, muitas vezes, na própria família. E o agressor utiliza de ameaças. Tatiana, as ameaças são estratégias para que ele se proteja. Ele utiliza da ameaça contra a vítima para que ele não seja preso, não seja punido, e ele sabe que está fazendo errado. A maioria dos agressores são imputáveis, todos sabem que estão fazendo um crime, e mesmo assim optam por praticar esse abuso, porque sabe que a vítima é mais frágil, e ele sabe como manipulá-la. Manipulação, simulação, são duas estratégias que o agressor utiliza para conter a não denúncia das vítimas, para fazer com que elas se calem e continue perpetuando o abuso posteriormente. É muito grave. Nós temos que orientar as crianças desde cedo para que elas falem sobre aquilo que estão vivendo, para que possam ter coragem depois para denunciar. E não é raro, Tatiana, pessoas adultas, por vezes idosas, relatarem situações de abusos que ocorreram em etapas anteriores e que jamais foram ditos e jamais foram revelados, porque o medo e a vergonha e a insegurança é muito grande. É como se a vítima se sentisse culpada por ter feito parte daquilo que fez tanto mal para ela. Mas as vítimas não são culpadas, Tatiana. Elas nunca são culpadas. A culpa é do agressor. Isso tem que ficar muito claro. Com certeza. Falando no agressor, durante esses conteúdos que eu estou absorvendo na pós, né, questão da psicologia forense, uma coisa que a gente sempre comenta e é sempre falado é que o agressor sexual é um dos poucos, do caso, criminosos que dificilmente terá um tipo de recuperação, né? Ele, uma vez sendo agressor sexual, ele tem a tendência de cometer esse crime outras vezes com outras vítimas reiteradamente, né? Isso é uma questão assim que chama muito a atenção, porque quando você fala, por exemplo, de um traficante, você sabe que ele vai traficar, pode ser ressocializado e trazido novamente para a sociedade, né? Uma questão do roubo, furto ainda tem uma série de quesitos ali, mas o roubo, esses outros crimes mais graves ali, tráfico, todos eles vão acabar que podem ser socializados. Agora, o estuprador, o abusador, assim como o estelionatário também, mas o abusador, ele sempre vai ser abusador. Não, raro o caso em que não haja uma reincidência, né? E quanto mais ele se torna, digamos assim, estável, né, que não é denunciado, que não é feito, mais ele comete com mais frequência e em muitos casos também não é o abuso sexual se torna uma violência gigantesca, né, com agressão chegando até a óbito, né, Clayton? Então, assim, é uma escala de agressividade muito grande dentro dessa questão do abuso sexual, né? Muito bem, Tatiana. Eu até gostei que você abordou essa questão em relação ao abusador, porque nós, muitas vezes, como profissionais, inclusive alguns profissionais, assistentes sociais, psicólogos, professores, policiais militares, enfim, também estão acompanhando, assistindo a nossa live e sabem muito bem disso. Nós temos dois tipos clássicos de agressor sexual de crianças e adolescentes. Nós temos o abusador circunstancial ou situacional e nós temos o pedófilo, que tem um transtorno pedofílico. E a gente sabe que esse abusador circunstancial é um indivíduo que tem traços antissociais, inclusive traços antissociais na personalidade, na formação da conduta. Então fica muito difícil para esse indivíduo que já tem traços antissociais, digamos assim, obter uma certa cura, não voltar a abusar depois. Por exemplo, no caso do transtorno pedofílico, que é popularmente conhecida como pedofilia, já está comprovado que não há cura. Essa pessoa passa por prisões, passa por diversos
processos de ressocialização e não tem cura. A pedofilia não tem cura, um problema crônico na sociedade, só que a maioria dos abusadores, Tatiana, não são pedófilos. Nós temos aproximadamente 10%, segundo evidências científicas, que são doentes, que têm transtorno pedofílico, que tem uma parafilia, um transtorno parafílico que a gente chama, que tem desejo sexual por crianças, que dura mais ou menos 6 meses, procurou contato sexual com crianças, filma muitas. Quando você tem filmagens, quando você tem vídeos, quando você tem armazenamento de imagens e vídeos, você está lidando com um pedófilo, geralmente, que é um indivíduo que sente prazer em obter essas cenas e depois revisitar esses feitos, esses abusos, e até trocar figurinhas com outros pedófilos também, que as redes sociais permitem isso, a internet acaba permitindo isso. Então é difícil a ressocialização. Para quem é antissocial, que não tem traço pedofílico, talvez a punição da cadeia, a prisão e o tratamento psicoterapêutico, psiquiátrico, enfim, interdisciplinar, possa ajudar para que ele realmente não venha a cometer. Porque ambos os abusadores, Tatiana, o abusador circunstancial e o pedófilo têm consciência do ilícito do fato. Eles sabem que cometeram um crime e por isso pressionam a vítima para que ela não conte nada. E você sabe, e vivenciou na prática como eu, que depois que a vítima conta, ele ainda tenta transferir a responsabilidade para ela, para não ter que assumir, porque ele sabe os problemas que ele vai enfrentar quando a denúncia for efetivada. Então, esses dois tipos circulam nas comunidades. E é mais difícil identificar o pedófilo, porque muitas vezes ele é um indivíduo que está na comunidade, tem emprego fixo, é uma pessoa que tem família, tem filhos e aparentemente jamais abusaria de uma criança. Então nós vemos nas mídias sociais vários casos, muitos casos de pessoas que jamais a Tatiana, que jamais o Clayton imaginariam que seriam abusadores de crianças e adolescentes. Tatiana. Com certeza, Clayton. Isso é uma coisa que é bem característico, né? Muitas vezes a gente prende alguém por causa de abuso sexual e a comunidade em si fala, nossa, mas eu jamais ia imaginar que ele fazia isso, ele é tão bonzinho, né? E sempre foi tão prestativo, sempre foi tão simpático, sempre foi tão solícito, né? E isso é uma coisa que é característica, né? Não adianta, a gente tem isso daí. Esses pedófilos, os abusadores, eles são desse jeito, né? E digamos assim, a coisa que mais me chamou a atenção foi o primeiro caso de abuso sexual infantil foi que eu atendi, foi inclusive aí em Caçador, né? O primeiro caso foi uma menina de 7 anos, cujo o pai abusou dela, né? E, na época, fui eu que levei ela a fazer o exame de conjunção carnal, né? Então, foi uma situação, assim, muito chocante para mim, muito dolorosa mesmo, porque era uma criança, uma criancinha inocente, que não tinha noção de nada, e aí você levar ela até um médico legista para fazer um exame, né? E ela sentindo vergonha de ser acompanhada pela mãe, por causa da situação no todo. Eu acompanhei ela, dei a mão para ela, acompanhei o exame de conjunção, a criança chorando, né? Cujo pai tinha sido o agressor, né? Aquela situação mexeu muito comigo. Ali foi uma coisa assim que eu fiquei extremamente revoltada. E depois eu tive que tomar o depoimento do pai, né? Fazer o interrogatório do pai. Foi comprovado através do exame de conjunção carnal a violência sexual. E eu fazer o interrogatório do pai e ele ainda querendo colocar a responsabilidade daquilo na menina de 7 anos, né? Que ela tomava o banho dela
e ficava com um pijaminha curtinho, e aqui ele falava que ela estava seduzindo ele, colocando a responsabilidade de um crime dessa bárbaro, nojento, né, tão repugnante, em cima de uma criança inocente, né? E graças a Deus, aquela situação, no caso, a mãe é, vi, foi a mãe que acionou a polícia militar, foi a mãe que tomou as providências, mas nós temos aí, né, Clayton, muitos casos, inúmeros casos, não são poucos, né, em que as mães elas não acreditam, né, na história da filha ou do próprio filho, muitas vezes também, e acabam falando que é mentira da criança, né? Ou então que já cheguei a ouvir situações em que a mãe falou: "Ah, isso aconteceu comigo, isso passa", né? É uma coisa assim que é inconcebível, né? Uma criança relatar um crime desse e ser classificado como uma coisa normal, né, Clayton? Não é normal. E isso que a gente tem que muitas vezes difundir. E aí vem a importância também do conselho tutelar em atuar em questão das escolas, diretores, professores, psicólogos, psicopedagogos estarem presentes, verem isso, terem esse contato com a criança para ajudar a denunciar uma situação dessa, né, Clayton? Olha, Tatiana, você traz uma fala importante. Eu tenho também, além de você ter colegas teus, conhecidos teus ali de Barra Velha assistindo, eu também tenho colegas de trabalho e alunos, pessoas da comunidade, amigos assistindo também. E eu gostaria que compartilhassem a nossa live. Por quê? Porque nós temos que mostrar cada vez mais que isso não é normal. Tua fala é muito pontual em relação a isso. O abuso sexual com crianças e adolescentes nunca foi normal, não é aceitável e nunca será aceitável. Mesmo que tenha uma pequena parcela da sociedade, uma pequena parcela de mães que compactuam com a violência. Nós chamamos essas mães, geralmente, de mães incestigadoras, que são aquelas que permitem que o pai, que o padrasto, que o tio, que o avô ou que outro familiar acabe perpetuando o abuso sexual até por longos anos, como realmente eu já atendi vários casos. Então, quando nós temos uma mãe que compactua, que permanece, de certa forma, conivente, finge que não sabe, ou sabe e culpa a criança. Eu já atendi mães que disseram que a responsabilidade foi dela, foi da criança. Porque a criança que se ofereceu, a criança que usou a roupa muito curta, eu já escutei de mães, por exemplo, vamos colocar uma pedra em cima dessa história, porque isso já me afetou demais. E aí eu questionei, se afetou você que é adulta, que é mulher, e tem recursos para se defender, imagine o quanto afetou o seu filho, a sua filha. Porque a gente tem mania de falar muito do abuso sexual de meninas, mas nós temos muitos meninos também que sofrem o abuso sexual e tem muita dificuldade de relatar, porque o menino, quando relata o abuso sexual, muitas vezes ele passa, inclusive, a ser motivo de chacota na escola, motivo de deboche, de bullying, nos lugares onde ele frequenta. Então fica muito complicado o menino ter que relatar essas situações de abuso, enfim. E você fala de professores, diretores. Olha o nosso papel enquanto professores, diretores de escola, secretários escolares, todos os profissionais que trabalham na escola. Porque na escola, muitos casos são revelados e chegam da escola até o conselho tutelar nesse sentido. Então, o papel dos professores, o papel dos diretores é muito importante, Tatiana. Nunca deixar de comunicar o conselho tutelar. Nunca deixar de notificar, porque o conselho tutelar terá suas estratégias
para depois, junto à DPCAM e às delegacias de polícia, tomar os procedimentos cabíveis. Então, a denúncia, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente obriga que diretores escolares tenham a obrigação de comunicar. Médicos, profissionais de várias áreas não podem optar em não comunicar. É obrigatório fazer a notificação do fato. Mesmo em caso de suspeita, você sabe que não é obrigação do professor, não é obrigação do diretor saber se o abuso está acontecendo ou não. E nem de fazer entrevista de revelação, porque quanto mais pessoas conversarem com a criança, mais ela acaba se fechando e não relatando o abuso. Mas é obrigação encaminhar a suspeita. Tem o Disque 100, tem o aplicativo, tem o Conselho Tutelar, que é bastante atuante nas cidades, e tem esse papel de prosseguir com a denúncia. E aí chega a delegacia, você faz todo o procedimento, você trabalha nisso também, do inquérito, vai ao Ministério Público, vai ao Poder Judiciário. Sem a denúncia, a proteção social das vítimas, Tatiana, não acontece. E a escola, a igreja, a família, outras pessoas que fazem parte das instituições que essa criança frequenta, dos grupos sociais, tem que denunciar. Eu acredito no poder da denúncia. E a denúncia tem aumentado, Tatiana, porque nós temos falado mais no assunto nos últimos anos. Na escola, na igreja, na missa, no culto, em todos os lugares. Quanto mais nós propagarmos, como você mesma diz, disseminarmos essa informação, mais resultados e mais vítimas nós protegeremos. Porque enquanto eu e você discutimos esse tema aqui na live, nós temos inúmeras crianças pelo Brasil afora sofrendo violência dentro de casa nesse momento, incluindo o abuso sexual, que é gravíssimo e que causa danos muito complexos para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Sim, até tem uma pergunta aí da Juliana a respeito da questão do contexto da sociedade com relação ao aumento dos abusos, né? Eu não, eu acho que você até pode complementar e explanar melhor do que eu essa questão, né? Os apelos sexuais da sociedade como um todo podem contribuir para esse comportamento. O que a gente tem visto, né, Clayton, é uma questão assim, a sexualização precoce das crianças também, né? A questão da falta digamos assim, dos próprios pais a colocarem um limite para aquilo que pode, aquilo que não pode uma criança estar assistindo, estar vendo, estar fazendo, né, que ela acaba visualizando aquilo como uma coisa normal e também acaba não percebendo que está sofrendo um abuso. Uma coisa que eu, como mãe, hoje eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos que já são adolescentes. E sempre bati e reclamei e briguei com relação a escolas, e expliquei para eles também com relação a outros colegas, a questão nada, digamos, quem gosta, mas a questão do funk da letra erotizada, onde as crianças estão sendo estimuladas a dançar, a se mostrar, a se exibir, e dentro da própria letra, muitas vezes, faz uma apologia ao sexo e à pedofilia de uma forma que acaba estimulando, no caso, a sexualização precoce da criança e, consequentemente, o olho no caso do abusador em cima disso, né? E muitos pais, às vezes, também não prestam atenção naquilo que os filhos estão ouvindo, né? Ouvindo, vendo, fazendo, não prestam atenção na questão da idade, onde está lá no programa de TV, no filme, onde tem a classificação indicativa para qual idade ela é, no caso, indicada ou deixa de ser, né? E pelo menos eu, no meu ponto de vista, tenho visto a quantidade de crianças, adolescentes e até adultos banalizarem a questão essa questão sexual, do abuso sexual infantil,
justamente por causa dessa banalização da idade, do contexto que vem ocorrendo, que as coisas estão caminhando, né? Com relação à música, filme, novela, um monte de coisas assim que os pais também não estão observando, né, Clayton? Eu não sei qual que seria o seu ponto de vista com relação a isso, mas acho que você Com poderia... certeza, a resposta para a Tatiana é sim. A nossa sociedade tem nas músicas, na cultura, na dança, e às vezes até uma erotização que vira uma certa brincadeira nas famílias, e acaba, de certa forma, sim, fazendo com que crianças e adolescentes tenham acesso a conteúdos sexuais antes do período em que tem maturidade para isso. Porque cada período tem uma maturidade específica e você pode tratar do tema de uma forma que a criança compreenda. Então, sim, a sociedade é muito apelativa, as músicas muitas vezes remetem à infância, remetem ao puerilismo, remetem à inocência, como se aquilo fosse sedutor, aquilo fosse prazeroso, e aquilo gerasse uma sensação de poder em relação do adulto, do abusador com suas vítimas. E, na verdade, a gente sabe que faz parte das fantasias do agressor essa questão da inocência da vítima, da fragilidade dela, da juventude dela, da inocência dela, da falta de conhecimento dela. Esses apelos sexuais sociais, com certeza, contribuem muito para esse comportamento abusivo. E, ao mesmo tempo, as redes sociais são um canal que acabam favorecendo tanto positivamente, quando se discute, como agora, se defende o desenvolvimento saudável. O desenvolvimento saudável não prevê nenhum tipo de violência, muito menos abuso sexual de uma criança, e também acaba favorecendo esses apelos sexuais, até, de certa forma, esses apelos sexuais acabam entrando pela própria esfera do sistema capitalista, na oferta de produtos, na oferta de bens. E uma criança nunca é um produto, a sexualidade não é um bem e não pode ser comprado. E a gente sabe o quanto isso afeta. Então, nós vamos ter que mudar a nossa cultura. Nós vamos ter que educar as crianças e os nossos jovens, e antes disso educar os adultos, porque os adultos muitas vezes acabam criando essa cultura da erotização, essa cultura do apelo sexual em todas as esferas sociais. Então é muito grave isso. Ao mesmo tempo em que o tema deve ser discutido e aumenta o número de denúncias cada vez que alguém faz uma live, uma palestra numa escola, faz um evento no município, faz um seminário, o número de abusos aumenta. Parece que aumenta, mas na verdade é que o número de denúncias acabam aumentando, né? E esse número favorece que mais crianças tenham, então, esse acesso aos direitos sociais. Inclusive, a Paula Juliana Lima, que é psicóloga, eu tenho o prazer de vê-la aqui, foi minha aluna da universidade, ela cita o filme Preciosa, que retrata bem o sofrimento da menina dentro de casa, com a conivência, desde bebê, inclusive nesse filme, da mãe da menina. Então, veja, em quem recorrer, para quem recorrer, Juliana, quando quem abusa é aquele que está dentro de casa, é aquele que deveria ser o protetor. E as crianças ficam muito confusas com isso. Como que aquele que deveria me amar e me proteger é aquele que me machuca, aquele que me culpa, aquele que usa meu corpo e aquele que, de certa forma, acaba com a minha própria vida. Que é comum também haver homicídios associados ao abuso sexual, né? É o estupro seguido de homicídio. Você deve ter atendido vários, aqui nós temos na região também, casos dessa natureza, incluindo os próprios genitores como participantes, como algozes da violência. A mudança de cultura é fundamental, Tatiana. Nós precisamos falar mais sobre isso para mudar esse momento em que a gente está vivendo agora, de aceitar tudo, de tornar tudo normal. Para mim, como pai, como profissional, jamais o abuso sexual será normal. Jamais o fato de uma criança ter que conviver com violência vai ser normal. Tem coisas que não são normais e ninguém pode considerar que seja normal, né?
Até a psicóloga Paula comenta aí, Tatiana, que os CREAS, que são centros de referência especializados de assistência social, estão cheios de casos. A demanda é grande e nem temos profissionais suficientes no Brasil para dar conta de atender tantas vítimas. Então, por que não fazermos mais prevenção, Juliana? Quanto mais prevenção, mais amor, mais cuidado e mais proteção social. Em decorrência disso, menos violência. A prevenção é algo fundamental, né? E a gente percebe assim que muitas vezes quanto maior o papel da escola também promovendo a questão de palestras e ser falado com as crianças, com os adolescentes, sobre a questão como que é um abuso, como que ele começa, como que se procede um abuso sexual, a gente acaba recebendo, que nem você falou, uma demanda maior. Mas não é porque ela não acontecia, é porque ela vem sempre ocorrendo. E daí, quando você leva o conhecimento, é que você consegue, no caso, ter o resultado daquele abuso. Até, assim, aqui no Brasil, a gente tem pouco estudo com relação a perfil de criminosos, né, Clayton? A gente sabe que isso é um estudo mais que ocorre lá nos Estados Unidos, onde eles investiram muito nessa questão. E hoje a gente tem inúmeras séries que são na Netflix, em canais via cabo, em que são feitos através de fatos reais. Essas séries ali, que nem o Mindhunter, não sei se você chegou a assistir, e tem alguns outros ali que falam sobre criminosos sexuais. A maioria deles também foi abusado e foi vítima também na infância. E muitas vezes eles também não conseguiram colocar aquilo, falar para ninguém, não foram tratados, não foram acompanhados quando eles eram crianças e sofreram os abusos e acabam crescendo e se tornando abusadores, né? Assim como também, como você falou na parte dos meninos abusados, muitas vezes acaba que quando eles se tornam adultos, através de outras investigações envolvendo outras crianças que foram vítimas do mesmo abusador que eles, é que eles tomam coragem de falar que eles foram vítimas de abuso sexual lá na infância, coisa de 15, 20 anos atrás, e acaba vindo à tona por causa de uma outra vítima atual, né? E isso é uma coisa que também acontece de uma forma frequente, né, Caio? Olha, Tatiana, a violência sexual, como todas as outras violências, como a violência física, a negligência, a violência psicológica, são e formam um ciclo. Tornam-se um ciclo que às vezes passa de uma geração para outra. Nós sabemos que temos casos que foram agressores presos, que, por exemplo, já eram avós e abusavam a filha, a neta, ou seja, já é uma família incestogênica, já vem da cultura familiar, já vem de um processo de machismo institucionalizado naquele contexto familiar. Como nós temos aqueles que são frutos do machismo, de uma sociedade que acredita que pode o homem fazer o que ele quiser com a mulher, independente de que idade ela tenha, e que ela é, de certa forma, submissa e subordinada ao homem, nós temos também aqueles agressores, sim, Tatiana, que sofreram violência e que reproduzem a mesma violência, às vezes com maior intensidade, nas relações sociais e familiares depois. E aí fica muito difícil identificar, como eu já acompanhei alguns casos, e descobrir se realmente aquilo era verdade ou aquilo também é uma estratégia de manipulação do agressor. Por isso que o abuso não deve ser guardado. O abuso deve ser revelado quanto antes, melhor. E às vezes até, de certa forma, Tatiana, já antes mesmo de que aconteça, quando o agressor dá sinais de que, de certa forma, aquela criança está sofrendo abuso. Inclusive, eu vejo aqui que a Diana Fortes
escreve aqui, como saber, né, Tatiana, se uma criança ou adolescente foi ou está sendo vítima? Sempre há sinais. Não existe um rol de sinais, Tatiana, que todas as vítimas apresentam. Muitas apresentam dificuldades e diminuem o rendimento escolar, outras demonstram baixa estima, dificuldade de cuidar do próprio corpo, dificuldade de manter relacionamentos sociais, isolamento social, tristeza, automutilação. Eu já vi muitos casos de crianças que acabam e adolescentes se cortando, se automutilando para diminuir o sofrimento e a dor. E outras vezes a criança utiliza estratégias, porque ela não sabe como se defender. Então, é difícil identificar, porque às vezes até na escola ela consegue um rendimento satisfatório, porque ela se dedica muito a algo que faz bem, em detrimento do agressor que convive com ela. Mas sempre há sinais: tristeza, às vezes a criança apresenta palavras que não são aceitas naquela faixa etária, fazem parte de um vocabulário abusivo, de um vocabulário adulto, cenas, comportamentos, gestos que, de certa forma, essas crianças acabam denunciando que alguma coisa está errada. A professora Fabiana Mosqueta está citando, inclusive, que as crianças falam pelo olhar. E ela, como professora, sabe que a maioria dos profissionais da educação podem, sim, identificar essas mudanças bruscas de comportamento, Tatiana, que denunciam que algo não está bom naquele desenvolvimento, naquela criança. E ela dificilmente fala na primeira abordagem, sabe, Tatiana? Muitos profissionais desconfiam, fazem uma breve entrevista, criança não revela e ela desiste. Não pode desistir, porque onde há suspeita, pode haver um abuso acontecendo. Então, é importante repassar a denúncia para que os órgãos de proteção possam realmente proceder à denúncia, Tatiana. Então, tem como identificar? É difícil? Mas a criança, em algum momento, acaba mostrando, acaba falando, acaba gesticulando e acaba mostrando que ela está sofrendo. E o sofrimento precisa ser investigado. O sofrimento precisa ser evidenciado. E a violência, às vezes, passa despercebida, como, por exemplo, uma criança que usa mangas longas no inverno, calça comprida, tem hematomas da violência, mas a roupa acaba escondendo. É importante a gente perceber pequenas mudanças, pequenas incongruências no comportamento que podem denunciar, sim, esses casos de abuso sexual. Sim, até você citou um pouco antes ali a questão das características, né, para a gente observar, no caso, o abusador. Eu acho que muitas vezes as pessoas acabam não vendo sinais claros, né, Clayton, que por exemplo, o abusador querer ficar sozinho com a criança, ou a autor ficar dando muitos presentes para a criança, bala, doce, chocolate, brinquedo, né? Às vezes as crianças chegam em casa com um brinquedo novo ou uma bala, doce. Geralmente, quando é doce, bala, chocolate, refrigerante, coisas que trazem prazer às crianças, que são os doces, né? Então, não, começar a prestar atenção nisso. O olhar, às vezes, mais malicioso, né, para uma criança. O carinho, ficar apertando muito, querendo ficar muito próximo, quando você começa a avaliar essa questão da proximidade com relação ao olhar, a forma com que olha, eu acho que isso são sinais muito claros, né, Clayton? Que no caso, as pessoas conseguem reparar isso num agressor, né? Tanto que muitas vezes em depoimentos, quando a gente vai ouvir a mãe ou uma testemunha, eles falam assim: mas eu nunca imaginei, ele era tão carinhoso, tão prestativo, dava tantos presentes, né? Sempre mimou tanto. E, e isso é uma coisa que talvez a gente tem que começar a observar quando começa demais, né?
o demais tem que ser observado para ver o que está acontecendo, o que é normal, o que não é normal, ter uma conversa, um diálogo mais aberto, mas ao mesmo tempo não aquele diálogo invasivo, acusatório com a criança, quando você percebe um comportamento assim, para ver até que ponto o negócio está indo, né? Porque muitas vezes vai fazer um carinho, já passa a mão no local indevido, já dá né, um cheiro ao pescoço, faz coisas que são que a criança às vezes não percebe que é um abuso, mas quando você vai, que é o início do abuso sexual, já é uma forma, né? Mas que a criança não percebe, e você, como um professor ou como mãe, principalmente, você quando pega de um lado e conversa de uma forma que não seja acusatória, mas sim um diálogo aberto, você consegue também perceber isso daí, né, Cláudia? Olha, Tatiana, interessante o que você falou. Eu até resgato aqui a fala da professora Maristela Leal Machado, que diz que teve já denúncias, e inclusive uma criança que denunciou depois de muitos anos, começou aos 3 anos. Então, veja, se ela, como professora, está de parabéns, fez a denúncia, desconfiou, ou a criança verbalizou, passou para frente essa denúncia. E até, de certa forma, essa criança que tem 3 anos, que tem 4 anos, não consegue compreender que aquele pai, aquele padrasto, aquele tio, aquele avô, aquele primo está abusando. Ela não sabe a diferença entre abuso e amor. Por isso que, por vezes, ela não relata para ninguém. Ou é ameaçada, ou muitas vezes o agressor utiliza de estratégias como é nosso segredo, é a nossa brincadeira, e ele acaba mostrando essa sensualidade nos relacionamentos e acaba colocando em prática o seu desejo sexual de várias formas, algumas com penetração. A gente sabe que estupro não precisa mais de penetração, a gente sabe disso hoje na legislação. Nós tivemos uma época que precisava comprovar a penetração, agora nós temos relatórios, nós temos a fala da criança, que é importante, nós temos o depoimento do profissional que atendeu, dos professores que ouviram, dá para escutar toda essa comunidade para dar voz e dar direito para essa criança ter seu benefício e seu direito garantido. Então, esses sinais, eles aparecem nos comportamentos, e muitas vezes a criança não sabe. Então, depois de muito tempo, ela conversa, escuta uma palestra e ela diz, olha, não é normal. Eu costumo falar nas palestras, não é certo, não é normal alguém passar a mão no seu corpo. Não é certo alguém participar do banho se você já consegue tomar banho sozinho. Não é certo que ninguém mostre cenas que você não gosta de ver, e falar para a criança desde jovem as partes do corpo dela, a função de cada parte, enfim. Então tem como educar para que essa revelação aconteça, mas é muito difícil. Eu já, como conselheiro tutelar, tive que, junto com a Polícia Militar, retirar crianças de lares onde a criança estendeu os braços para o abusador, querendo permanecer em casa, mesmo sendo abusada, pela dificuldade de entender o que é amor e o que é abuso. E, claro, pelo medo, pela insegurança de perder aquela família, que mesmo disfuncional, que mesmo agressora, é a família que ela tem. Então, é muito complicado para uma criança dar conta de tamanha dificuldade assim, né? Olha, a Juliana pergunta ali, Tatiana, sobre quando o Conselho Tutelar não verifica. É obrigação do Conselho Tutelar verificar. É obrigação, sim, o Conselho Tutelar precisa verificar, precisa realizar os encaminhamentos para a rede socioassistencial, para a rede interdisciplinar, para atendimento dessa criança, para a DPCAM, onde tem, por exemplo, psicólogos, policiais civis, que fazem a escuta e a entrevista de revelação, que em Caçador nós temos o psicólogo, que faz um trabalho excelente, inclusive, para evitar que todo mundo, né, fique escutando a criança. O conselho pode simplesmente pegar essa criança e levá-la até o profissional
habilitado para fazer essa escuta. Mas quando uma instituição falha, seja o conselho tutelar, seja a família, seja a escola, seja o hospital, por exemplo, a denúncia tem que passar para outra esfera, tem que passar para o Ministério Público, tem que passar para o Poder Judiciário, para a delegacia, tem que se fazer boletim de ocorrência, as pessoas têm muito medo de fazer um boletim de ocorrência, mas tem que fazer, e as instituições têm um papel a ser cumprido, e eu já fui conselheiro, eu sei quanto é difícil, mas nada justifica que um profissional de qualquer área, seja professor, seja policial, seja conselheiro, seja promotor, seja juiz, não leve a sério qualquer tipo de denúncia. Sempre precisa ser levado muito a sério e averiguado. Aí, às vezes, averiguar mais do que uma, porque na primeira o abuso não fica revelado. E mais tarde ele acaba aparecendo, Tatiana. Sim, infelizmente isso acontece, né? E a Polícia Civil também, ela conta com um canal de Disque Denúncia também, né? Que é bastante utilizado, que é através do telefone 181, que é o canal Disque Denúncia. Essa denúncia é feita de forma anônima, né? Vai até o nosso, no caso, é feita através de Brasília, então é feita uma central onde recebe a denúncia e a denúncia retorna para a delegacia da cidade de origem, né? Então, a gente é obrigado a verificar a denúncia que a gente recebeu, fazer um relatório e devolver para o Ministério da Justiça. Então, ele é cobrado. E da mesma forma que nós recebemos, dentro da Polícia Civil, a instituição recebe essa denúncia, o Conselho Tutelar, Ministério Público, outros órgãos também recebem a mesma denúncia para que um possa cobrar do outro a agilidade e o processo em si. Muitas vezes já aconteceu, por exemplo, de ficar sabendo que, por exemplo, professores tomaram conhecimento do caso de um abuso que a criança relatou ter sido abusada, ou contou para um amiguinho, que daí o amiguinho contou para o professor que a criança foi vítima de abuso, e que ao chegar, digamos, na parte hierárquica da direção, não se tomar uma providência porque diz que não vou me meter, isso não está acontecendo, vou gerar um problema dentro da escola, e vem algumas desculpas dessa natureza. Né? Então, e o professor muitas vezes se sente podado porque tem uma hierarquia que deve ser cumprida, né, Clayton? Que é professor, orientação, direção de escola para daí ser acionado. Numa situação dessa, geralmente eu falo para os professores ou falo para a própria para as pessoas em geral que usem o canal do Disque Denúncia, que é o 181. Porque se você não consegue um amparo ali dentro, você pelo menos consegue um amparo fora. E consegue denunciar também sem sofrer nenhuma represália. Porque às vezes, quando o professor vai querer passar por cima da hierarquia, acaba sendo também questionado e sendo perseguido e sendo penalizado como causador de discórdia, por assim dizer, de uma coisa que eles acham que é desnecessária, né? Você tem um contato também bastante direto com relação à escola, centros educacionais, você pode até falar melhor do que eu a respeito desse assunto, né, Cláudia? Olha, Tatiana, felizmente nas últimas décadas, eu acredito que já tenha melhorado bastante esse trabalho. São raros os professores, raros os diretores que têm esse comportamento negligente, né? Nós temos aqui na nossa região professores muito competentes, professores muito envolvidos, professores capacitados, professores que lutam, que denunciam. Eu já vi professores, inclusive, colocarem o próprio nome na denúncia, diretores também, dizerem, olha, eu não compactuo e eu faço a denúncia. E até de escolas, às vezes, que são escolas particulares, que depois acabam perdendo o aluno, mas não deixam de denunciar. Então, é muito importante o papel da denúncia. Nós somos profissionais e, antes disso, nós somos seres humanos. E eu gostaria de também alertar, Tatiana, toda nosso público que está ouvindo, que às vezes a gente delega muito ao Conselho Tutelar a responsabilidade. A delegacia,
ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, à família. Esquece que o artigo 4º do Estatuto diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público proteger essa criança de todos os tipos de violação, inclusive de garantir os 7 direitos fundamentais previstos pela Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E um fato importante é que as redes de proteção precisam estar estruturadas. Não adianta só um conselho tutelar atuante se os programas que compõem as redes de atendimento não são. Tem municípios, às vezes, que não têm psicólogos suficientes para atender, não tem assistentes sociais nos programas, ou às vezes tem poucos profissionais para um número muito grande de atendimentos. Eu já, inclusive, passei por isso, são muitos atendimentos e às vezes nós não temos profissionais suficientes para dar conta de tudo isso. Então, por isso que a união de forças, a união da escola, da família, da igreja, das instituições, que compõem a rede intersetorial, é fundamental. Eu não acredito que um programa sozinho faça muita coisa, que um serviço, que um projeto sozinho consiga fazer. Eu acredito na união de forças das instituições, como nós estamos fazendo aqui, delegacia, Tatiana, policial civil, Clayton, professor, unindo forças, discutindo o tema e fazendo acontecer essa prevenção e essa mudança. Então é só união mesmo, é só o amor, é só a união, Tatiana, é só a energia positiva que pode modificar essa situação. Muito bem, Tatiana, já estamos quase com 1 hora de live. Nosso público já participou bastante. O que mais você gostaria de interagir para que a gente possa também dar os encaminhamentos para a nossa live? Eu não sei, talvez a Tatiana não esteja ouvindo nesse momento, mas eu vou aproveitar esse momento para mostrar mais alguns comentários e repassar algumas opiniões que também foram colocadas aí. Muitos profissionais participaram muito desse trabalho e eu fico muito feliz de poder perceber o quanto as pessoas das nossas comunidades estão interagindo, estão levando a sério essa questão. Tatiana, você está conseguindo me ouvir? Tô com um problema aqui, Clayton, não tô conseguindo retorno do som aqui. Mas pode tudo bem, continuar então. falando aí que... Vou sim, porque eu tenho algumas dicas para fechar o nosso trabalho. Em breve a gente pode estar fechando, deixando algumas dicas para a comunidade, para as pessoas que vão assistir. A primeira dica é: sempre acredite na palavra de uma criança e do adolescente. Não somos nós que devemos julgar se aquilo é verdadeiro, se aquilo é falso. Toda voz daquela criança, daquela vítima, daquele adolescente precisa, de alguma forma, estar sendo ouvida e estar dando voz para ela. A segunda dica que eu gostaria de deixar para toda a comunidade é que faça denúncia sem medo. Faça denúncia no 181, faça denúncia no Disque 100, liga anônimo para o Conselho Tutelar, conta para algum profissional da educação que estão prestes a orientar, procura um profissional da comunidade, não se cale, porque quando a comunidade se cala, o abusador age de forma mais livre, de forma mais libertina e acaba abusando de mais crianças ainda. Nós temos que conter o abuso, nós temos que conter o abusador. Talvez nós não conseguiremos prevenir todos os abusos, mas garantir que essas crianças que estão sofrendo tenham proteção social. Então, essas são as dicas que eu deixo, Tatiana. Escutar a criança, não julgar a vítima, nunca ouvir, acreditar, repassar a denúncia para que os órgãos de proteção possam fazer o seu trabalho, Tatiana. Sim, eu tenho a mesma opinião que você com relação a isso. Nós temos que divulgar, nós temos que difundir, nós temos que conscientizar crianças, adolescentes, as mães, os pais, que ouçam os filhos, né? Principalmente que acreditem no que uma criança fala.
acreditem na história da criança e levem isso para frente, né? Que levem isso, que façam a denúncia, que levem o seu filho, né? Que permitam que seja ouvido, porque isso é fundamental para a gente, para que a gente consiga romper um ciclo, né, Clayton? Então a gente precisa disso daí. E uma outra coisa que eu gostaria também de colocar, que eu sei que também é uma coisa assim bem complicada, que é fazer um apelo às mães, principalmente, né? As mães que verifiquem os celulares dos seus filhos, principalmente crianças que hoje em dia têm tanto acesso, que tenham, que não, isso não é invasão de privacidade, isso é um cuidado que a gente tem. Alertem as crianças sobre a questão do estranho, sobre a questão do parente também que está ali, o que faz, o que não faz, sobre a questão de internet, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, que é tão utilizado hoje, que elas comentem, vejam, alertem, tenham acesso a esses aparelhos, né? E uma outra coisa, Claito, que eu gostaria de colocar e pedir, que as mães, né, principalmente as que estão em situação de separação também, não coloquem o abuso sexual como uma coisa que não aconteceu. Não peçam para a filha, para o filho, mentir contra o pai com relação a um abuso. E você sabe, Claito, que isso também é uma coisa que muitas vezes acontece. Usar a criança dessa forma para um divórcio, para uma acusação, para uma vingança, né? Que porque não se dá bem mais com o marido ou vai lá e coloca a criança para mentir, ensina a mentir com relação ao abuso que não sofreu. E isso a gente sabe que vai também causar um problema muito sério para a criança no futuro, né? Essa questão de mentir contra o pai ou seja lá quem for, padrasto, muitas vezes uma violência que não aconteceu só por uma questão de vingança pessoal para conseguir um objetivo lá na frente. Tão grave quanto o abuso, é grave também você fazer uma criança, colocar uma criança numa situação dessa, né, Claito? Olha, Tatiana, esse é um tema interessante. Até nós poderemos discutir uma outra live inteira sobre alienação parental, a síndrome da alienação parental, onde muitas vezes um dos cônjuges insatisfeitos com a situação do abuso acabam implantando uma falsa memória na criança, acaba relatando depois que sofreu o abuso. Então, quando o alienador, que é esse personagem, seja o pai ou seja a mãe, na maioria dos casos é a mãe, mas também há muitos casos do pai ser o alienador, implanta, muitas vezes essa mãe acaba implantando essa falsa memória de que a criança sofreu abuso quando visita o pai. Denúncias falsas dessa natureza são muito graves, porque você sabe, Tatiana, que o abuso sexual pode levar à cadeia, pode levar à prisão. E nós não podemos colocar pessoas que são inocentes atrás das grades. Nós temos que ter ciência de que quem realmente pratica o abuso ou pratica outro crime merece a punição. Mas nós não podemos usar dessa artimanha para gerar vingança em relação ao outro cônjuge. Isso é muito comum, tem muitos casos de alienação parental onde se usa o abuso sexual para afastar a criança do outro genitor, afastar a criança do pai, da família do pai. Então a criança sofre demais, acaba perdendo seus vínculos familiares e mais tarde acaba descobrindo que era uma grande mentira. E vai ter que reconstruir um vínculo que dificilmente será da mesma forma que seria se pudesse ter contato. Separação conjugal é pai e mãe não dão mais certo como marido e mulher. Mas como pai e mãe deverão manter o respeito, a responsabilidade e jamais usar essas crianças para utilização de manipulação. Abuso sexual e alienação parental nunca podem ocorrer juntos.
Quando é abuso, é crime, mas quando é alienação, tem muita mentira envolvida nisso. Olha, Tatiana, eu fiquei muito feliz de ser convidado por você. Eu estou lisonjeado com a participação do nosso público de toda Santa Catarina e de outros lugares que virão a ter acesso ao nosso momento. Nós comemoramos ontem, então, uma mobilização social do 24 de setembro no estado de Santa Catarina, e cada um precisa fazer a sua parte para prevenir a violência e ajudar essas crianças. E eu acredito que nós dois conseguimos hoje fazer a nossa parte, que é levar informação, levar reflexão, levar preocupação em relação ao tema, não deixar o tema na gaveta. O tema tem que estar no jornal, o tema tem que estar na televisão, o tema tem que estar na internet. Porque quanto mais falarmos, mais prevenção e mais crianças nós poderemos ajudar, Tatiana. Essa é a mensagem que eu tenho para o nosso encontro de hoje. Se você tiver mais alguma demanda, estou à disposição. Agradeço, Clayton, imensamente, né? Você ter aceito esse convite para mim foi uma grande honra e um grande prazer reencontrá-lo depois de todo esse tempo, né? E sabendo que a tua preocupação, o teu trabalho que você sempre fez quando a gente trabalhou juntos aí, e agora com essa onda de lives eu pude acompanhar alguns trabalhos seus aí também pelas lives, né? Então, foi muito bom, né? Fiquei muito feliz mesmo em que você tenha aceito debater esse assunto aqui comigo hoje, levar informação, levar conteúdo, né? Levar uma voz para que as pessoas consigam identificar e tomar providências, né, com relação a isso, para que a gente consiga, no futuro, aí, quem sabe, reduzir bastante a quantidade de crimes dessa natureza, né? Tentar pelo menos frear e reduzir e fazer com que menos vítimas, menos crianças e adolescentes sejam vítimas desse tipo de crime. Agradeço muito mesmo, Clayton. Me coloco à disposição quando você precisar de alguma coisa aí, quiser debater um outro assunto, falar sobre segurança pública, falar sobre outros tipos de crime. Estou à disposição aqui sempre, pode contar comigo aqui. Um grande beijo para você, Clayton. Um beijo, Tatiana. Deus te abençoe e vamos seguir em frente motivados para fazer o bem para a nossa sociedade. Um abraço.